Olá, senhores. Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Denis. Essa é mais uma aula do nosso curso de controle clássico. Nessa aula, nós vamos começar a entender o que é o lugar geométrico das raízes, o famoso LGR. Vamos entender o que ele é, vamos definir o LGR e vamos aprender 5 regras para fazer um esboço de um LGR, de um sistema de controle em malha fechada, ok? A bibliografia para essa aula é o livro do Nise, de Engenharia de Sistemas de Controle. O lugar geométrico das raízes, também chamado de LGR, ele é uma representação gráfica dos polos da função de transferência em malha fechada, à medida que algum parâmetro do sistema é variado. Então, nós sabemos que os polos da função de transferência em malha fechada influenciam diretamente no comportamento do sistema. Então, o que nós desejamos agora aqui é conseguir um gráfico que vai dizer como esses polos se comportam à medida que algum parâmetro do sistema varia. Tudo bem? Geralmente esse parâmetro é o ganho da malha aberta, né? Ou o ganho do controlador proporcional, por exemplo. Não é? Bom, o LGR, para que ele serve? Ele é um método muito poderoso de análise e projeto de estabilidade e resposta transitória de sistemas de controle, ok? Então ele serve tanto para analisar sistemas que você pretende implantar ou já tem implantado, como serve para projetar. E serve tanto para análise de estabilidade como de resposta transitória do sistema. Bom, a análise do LGR permite que a gente verifique faixas de estabilidade e instabilidade em função de uma variável, uma vez que a estabilidade ou a instabilidade depende dos polos da função de transferência em malha fechada. Como a gente já sabe, já viu, se esses polos tiverem parte real positiva, o sistema é instável, certo? Como a gente vai fazer um gráfico dos polos em função de uma variável, a gente vai conseguir ver, a partir dessa variável, em que faixas o meu sistema é estável ou instável. Bom, a ideia é fazer um gráfico do comportamento dos polos da função de transferência em malha fechada. Então vamos entender o LGR a partir de um exemplo. Dado um sistema como esse aqui, em que eu tenho um sistema com realização negativa, um controlador de ganho K e uma planta cuja função de transferência é essa daqui. Por consequência, a função de transferência de malha aberta, FTMA, vai ser dada dessa forma. E nós vamos chamar essa função de transferência de G de S. Ok? Então ela vai ser o K multiplicado pela função de transferência da planta. E a planta é S ao quadrado mais 2S menos 1. Bom, a gente pode calcular a função de transferência de malha fechada, certo? Como nesse caso a realimentação é unitária, a função de transferência em malha fechada vai ficar desse jeito aqui. E aí basta eu substituir o G de S, que substituindo fica assim, e depois tirar o mínimo com esse denominador aqui, que é o denominador da função de transferência em malha aberta, e eu vou encontrar a minha função de transferência em malha fechada dessa forma. Tudo bem? Como o nosso exemplo aqui é um sistema de segunda ordem, eu consigo usar a Bhaskara para encontrar o valor dos polos, certo? Os polos vão ser as raízes do denominador, os pontos em que o denominador vai a zero e, portanto, a função de transferência vai a infinito. Ao usar a Bhaskara, então, os polos são esses daqui, né? Um polo é menos 1 menos raiz de 2 menos k e outro polo é menos 1 mais raiz de 2 menos k. Tudo bem? Olha, como nesse exemplo a gente tem os polos em função de k, a gente poderia simplesmente fazer um gráfico, certo? Para entender como é o comportamento daquele sistema de controle em função desse k, que é o ganho da malha, né?
O que a gente tem que sempre lembrar é que, por ser raízes de um polinômio, o polo, generalizadamente, tem a forma de um número complexo. Parte real e parte imaginária. Tudo bem? É claro que tanto A quanto B podem ser zero e o polo pode ser puramente real ou puramente imaginário. Mas, de um modo geral, ele é um número complexo com parte real e imaginária. Então, para fazer um gráfico, é preciso fazer um gráfico da parte real e da parte imaginária de cada polo. Então, foi isso que a gente fez aqui. Então, a princípio, eu poderia analisar um sistema de controle dessa forma. Eu poderia pegar um polo, que tem esse comportamento aqui, né? Eu vou substituindo valores de k. K é um número positivo, que ganha sempre um número positivo, não tem o ganho negativo. Substituo k igual a zero e verifico que para k igual a zero, o P1 é igual a menos 1 menos raiz de 2. A parte real, que vai dar esse número aqui. E a parte imaginária é zero, porque não tem parte imaginária. E à medida que eu vou variando k, a parte real desse número vai ficando cada vez menos negativa, ele vai aumentando, tá vendo? A parte real está aqui em azul. Até o ponto em que o k vale menos 1. Não, até o ponto k vale 2 e o polo vale menos 1. Quando k vale 2, este termo aqui zera. Quando este termo aqui zera, o polo vale só menos 1, como está escrito aqui, tá vendo? Menos 1, k vale 2, o polo vale menos 1. E a partir desse ponto, essa raiz fica negativa. Ao ter uma raiz negativa, eu começo a ter parte imaginária. Essa parte imaginária vai ficando cada vez mais negativa à medida que o k vai sendo negativo, né? Claro, porque o k vai aumentando, quer dizer, porque é menos k aqui, então ele vai dando uma contribuição negativa cada vez maior. E a parte real fica estável em menos 1, porque tudo que está dentro dessa raiz aqui passa a ser número complexo, certo? Então a parte real fica em menos 1 e a parte imaginária vai caindo. Este é o comportamento desse polo à medida que o k varia. O outro polo tem um sinal de mais aqui, certo? 2 menos k do mesmo jeito. E o que acontece com ele, então, é que a parte real, para k's muito pequenos, começa sendo positiva. Eu tenho menos 1, quando k é igual a zero, eu tenho menos 1 mais raiz de 2, isso é maior do que zero. E esse vai caindo do mesmo jeito ali, né? Isso vai caindo até o ponto em que o k vale 2, novamente essa raiz zera. Quando k vale 2, a parte real vale menos 1 do mesmo jeito. E a partir dali a parte imaginária deixa de ser zero, que até aqui ela era zero, e a parte imaginária passa a crescer, ela é positiva, certo? Dessa vez é um mais que eu tenho aqui, não menos. Então, ao invés dela cair, ela sobe, e a parte real continua fixa em menos 1. Tudo bem? Então, a princípio, eu poderia fazer esses gráficos e, a partir desses gráficos, analisar o comportamento do sistema. Não é? Vamos relembrar um pouquinho do que a gente se lembra de sistemas de controle em função dos polos. Não é? Ó, esse gráfico está toda a informação que eu poderia querer. Primeiro, qual a faixa de estabilidade e instabilidade desse sistema? Não é? Bom, para ser estável, a parte real do polo, de todos os polos, tem que ser negativa. O polo 1 sempre tem parte real negativa, tá vendo? O maior valor que ele atinge é menos 1, daí para baixo. Então, o primeiro polo nunca contribui para a instabilidade. Já o segundo, sim. O segundo ele tem um ponto aqui, ó, a partir do qual ele passa a ser estável. Então, para cá, entre 0 e 1, o sistema é instável, certo? Porque um dos polos tem parte real positiva. Para k maior do que 1, o sistema já é estável. Bom, além disso, eu sei que se os polos forem puramente reais, o sistema é superamortecido. Puramente reais e positivos, né? O sistema é superamortecido. E se os polos forem imaginários, o sistema é subamortecido. Então basta ver aqui o número imaginário. A parte imaginária ela é 0 até k valendo 2. Então o que eu sei? Eu sei que entre 0 e 1 o sistema é instável.
Entre 1 e 2 o sistema é estável e superamortecido, e para K maior do que 2 o sistema é estável e subamortecido. Concorda? Então, desses gráficos eu descobri tudo que eu poderia querer sobre o sistema. Mas essa não é uma análise simples, não é? Bom, a gente pode até tirar mais informação, se eu quiser sair lembrando, né? Da parte subamortecida, eu posso extrair o tempo de assentamento, por exemplo. Né? O tempo de assentamento do sistema vai ser 4 dividido por eta-ω-n. Eu posso escrever os polos como eta-ω-n e ω-n vezes eta ao quadrado menos 1, se lembra? Se eu fizer isso, o tempo de assentamento, ele, claro, só depende da parte real aqui, né? Então eu posso ver como o tempo de assentamento caminha. Concordam? Essa parte real dos meus polos, né? Ele, a partir do ponto que ele é subamortecido, ele sempre vale menos 1, tá vendo? Tanto aqui quanto aqui. Então eu tenho uma conclusão. A parte real é menos 1, então o tempo de assentamento não depende de K. Não adianta, eu não consigo fazer o sistema responder mais rápido, que isso tem a ver com o tempo de assentamento, né? Responder mais rápido, aumentando esse K, certo? Quando o K atinge 2, o tempo de assentamento para de ser ajustado pelo K. Entre 1 e 2 não. Entre 1 e 2 o tempo de assentamento depende de K. Tudo bem? E assim por diante. Eu posso fazer um monte de análise em cima desse tipo de gráfico. Então, o que a gente conclui é que eu posso entender o comportamento dos polos e, por consequência, do sistema de controle em função do ganho de malha aberta a partir de um gráfico, certo ou não? Que me diz como esses polos variam com o ganho. No entanto, eu tenho números complexos. Os polos são números complexos. Cada polo ia precisar de um gráfico real complexo, né? Real e imaginário. E ia ficar muito complicado. Eu ia precisar de um conjunto de gráficos para cada sistema de controle. Tudo bem? Especialmente para sistemas de ordem superior a 2. E fazer esses gráficos ia ficar ainda mais complicado. Então a gente vai trocar esse tipo de representação. A gente vai representar o comportamento de todos os polos do sistema a partir de um único gráfico. Esse gráfico tem que estar no plano complexo, portanto, porque eu quero saber como funciona a parte real e a parte imaginária do polo, certo? Então, esse gráfico serão caminhos no plano complexo. Tudo bem? Então, o lugar geométrico das raízes, o LGR, para o exemplo anterior, é visto aqui. Note que eu tenho dois traços, um traço azul e um traço verde. Cada um deles representa o caminho que o polo faz à medida que o K varia. Tudo bem? Então, um polo começa aqui, outro polo começa aqui. Não é? Os polos são puramente reais. Esse polo vale alguma coisa perto de menos 2,5 e esse polo vale alguma coisa perto de meio. Lembra, né? Um dos polos ele é real, ele tem parte real positiva para K igual a 0. Então, quando K igual a 0, eles começam aqui. À medida que o K vai aumentando, esses polos vão caminhando. Eles ainda são puramente reais, certo? Puramente reais, até o ponto em que eles deixam de ser puramente reais e tornam-se imaginários. Quando isso acontece, a gente viu, a parte real fica constante, valendo menos 1, certo ou não? O outro polo faz a mesma coisa. Esse ramo em azul é aquele polo que não contribui para a instabilidade, e esse ramo verde é o polo que contribui para a instabilidade. A faixa de estabilidade está aqui. Enquanto o polo está nessa região, o sistema é instável. Daqui para cá, o sistema passa a ser estável, certo? Então, esse é um gráfico de eixo real por eixo imaginário, certo? Eu consegui trocar toda a representação que eu tinha, por um gráfico só. Ele me dá o caminho dos polos, mas não dá o valor de K. Esse valor de K eu preciso extrair e anotar separadamente, tudo bem?
Mas a gente vai ver que isso não é um problema. Bom, então, se a gente fizer uma inspeção rápida, a gente vai notar aquilo que eu já mencionei, que mostra que o sistema é estável ou instável de acordo com a variação de K. Esse K maior do que 1 eu não consigo extrair pelo gráfico, isso eu já sei. Mas eu sei que o sistema tem uma faixa de instabilidade e depois toda uma faixa de estabilidade. Toda uma faixa de estabilidade. Sei também que o sistema tem uma faixa em que ele é superamortecido e depois ele passa a ser subamortecido aqui para os extremos, certo? Porque o polo passa a ter parte imaginária. Muito bem. Então, uma vez entendido o que é o LGR é o lugar geométrico das raízes. Que raízes? As raízes do denominador da função de transferência em malha fechada. Essas raízes, então, são os polos. Então, ele muito bem poderia se chamar lugar geométrico dos polos. Mas que polos? Os polos da função de transferência em malha fechada, que são de nosso interesse. Tudo bem? Bom, então, o que a gente vai fazer agora é estudar algumas propriedades desse gráfico e começar a se familiarizar com ele. Tudo bem? O LGR não é uma técnica simples, ela é uma técnica poderosa, mas não é uma técnica simples. Então a gente tem que ir fazendo isso aos poucos. Quando a gente entender as propriedades básicas do LGR, a gente pode, a princípio, calcular o LGR usando um computador, né, fazendo uma varredura do espaço complexo. Ou, o que é mais interessante no nosso caso, fazer um esboço prévio do LGR bem rápido, sem computador, sem nada, de modo que eu consiga entender o comportamento do sistema em função de K. Esse esboço, que não usa o computador, tem a vantagem de depois poder ser usado para projeto de forma um pouco mais simples do que se eu precisar ficar traçando cada vez que eu quiser mudar algum parâmetro. Tudo bem? Seremos capazes, isso é uma coisa muito importante, de analisar sistemas de ordem superior a 2. Porque os sistemas de primeira e segunda ordem, a gente já conhece eles completamente, né? A gente já estudou a resposta em função do tempo para eles. Bom, vamos começar essa nossa análise com um sistema relativamente genérico. Um sistema que tem um ganho de malha, K, ok? Realimentação negativa, uma planta G de S e uma função de realimentação não unitária, um H de S qualquer. Esse H de S depois eu posso fazer ele unitário se quiser. Mas vamos começar mais genericamente, imaginando que o H de S não é unitário, ok? Porque isso pode acontecer e eu não quero prender toda a minha análise ao sistema que tem realimentação necessariamente unitária. Ora, nós já estudamos muito esse sistema e nós sabemos que a função de transferência genérica, generalizada para esse sistema em malha fechada, então vou chamar ela de T de S, ela é dada por essa equação. Guarda ela com carinho, hein? A gente vai olhar ela muitas e muitas e muitas vezes nessa nossa aula de LGR e nas aulas seguintes também, claro. Bom, está aqui ela de novo. A gente vai ter que deduzir as propriedades do LGR a partir dessa função de transferência em malha fechada. Então, o LGR são os polos. Um polo é aquilo que faz a função de transferência e é infinito. É o valor de S que faz com que a função vá para infinito. Um polo de transferência, um polo da função de transferência em malha fechada é o valor de S que faz a função de transferência em malha fechada, ou seja, o T de S, ir para infinito, que são os que eu quero. Então, os polos de T de S vão acontecer sempre que T de S for para infinito. Para que ele vá para infinito, o denominador tem que valer zero. Então, isso daqui tem que valer zero. Ora, esse denominador é 1 mais uma função. Para que isso valha zero, a função tem que valer menos 1. Então, a primeira coisa que a gente percebe, e é o nosso grande ponto de partida, é que os polos da função de transferência em malha fechada vão seguir a seguinte expressão. Ok? K, H de S, G de S é igual a menos 1. Porque ao fazer isso, eu zero essa função, o denominador dessa função de transferência e levo ela para infinito. Tudo bem?
O que a gente não pode esquecer aqui é que esse menos 1, singelo, simples, que parece não trazer nenhuma complexidade, é um número complexo, ok? Menos 1 é um número complexo, e se eu quiser escrever ele na forma polar, que vai ser muito útil para nosso LGR, eu devo escrever ele como módulo 1 e ângulo 180. Tudo bem? Ou ângulo múltiplo de 2n de 180. Eu posso dar quantos giros de 360 graus que eu quiser. Tudo bem? Então é 2n mais 1 vezes 180 graus. Tudo bem? Certo? Então eu sei que essa função k vezes h de s vezes g de s tem que ser igual a um número complexo que tem módulo 1 e ângulo múltiplo de 2n mais 1 vezes 180 graus. Tudo bem? Vamos prosseguir. Ou seja, o sistema acima, essa função de transferência de malha fechada, vai apresentar polos sempre que o módulo e o ângulo do denominador, né, do k, h de s, g de s, forem módulo 1 e ângulo 2n mais 1, 180 graus. Tudo bem? Então, note que a gente está conseguindo inferir informações sobre os polos da função de transferência em malha fechada a partir de regras da função de transferência em malha aberta e da função de transferência de alimentação. K, H de S e G de S são a função de transferência em malha aberta e a realimentação. Tudo bem? Isso é muito importante porque significa que eu vou poder traçar o lugar geométrico das raízes sem nem ao menos precisar olhar a função de transferência em malha fechada. Impressionante, não? Vamos ver como é que isso funciona. Bom, agora a gente deve lembrar que k é um número escalar e maior que zero. E, portanto, ele não altera o ângulo. E eu posso tirar esse escalar para fora. Então, o ângulo de k, h de s e g de s é igual ao ângulo de h e g de s. Vocês lembram por quê, né? O ângulo de um número complexo é o arco tangente da parte imaginária da parte real, né? E se eu multiplicar o número complexo inteiro por um número, eu multiplico tanto a parte real quanto a parte imaginária por esse número. E essa razão de parte real sobre parte imaginária não muda. Portanto, o arco tangente não muda e o ângulo não muda. Tudo bem? Muito bem. Então, a partir da equação do módulo, eu também posso escrevê-la melhor. Então, a gente melhorou aquelas duas equações que a gente tinha. A primeira é que a gente sabe que esse ângulo aqui tem que ser um múltiplo de 180 graus. E a outra é que, como o módulo dessa função é igual a 1, eu escrevo o k a partir do módulo. Também porque o k sumiu do ângulo aqui, né? O k só tem a ver com o módulo daquele número complexo importante, não com o ângulo. De novo, perceba que agora a gente está falando da função de transferência em malha aberta vezes a realimentação. H de S e G de S. Tudo bem? Tanto no ângulo quanto no módulo, a gente continua só olhando para a função de transferência em malha aberta. Ora, H de S e G de S, ele é um produto de duas funções de transferência. A função de transferência da planta e a função de transferência da realimentação. Ambos são polinômios, tanto no denominador quanto no denominador. Então esse produto vai gerar um polinômio, que é um produto de polinômios no numerador e um produto de polinômio no denominador. Tudo bem? De modo que eu posso escrever essa função h de s, g de s, desse jeito aqui. S menos E1, S menos E2, S menos P1, S menos P2. Aqui, por enquanto, eu não estou fazendo nenhuma distinção em se esses zeros pertenciam ao H ou pertenciam ao G. Eu estou tratando a função inteira e essa função inteira tem N zeros e N polos. Tudo bem? São denominadores. É claro que um desses polos pode ser o zero, por exemplo, não tem problema, e fica S embaixo. Mas, genericamente, eu sempre posso escrever a função de transferência dessa forma.
Concorda? Muito bem. Então, não vamos nos confundir. P1 e P2 são polos e Z1 e Z2 são zeros em malha aberta. Então, o LGR me diz como os polos da função de transferência em malha fechada se comportam. Mas para isso, eu vou analisar os zeros e os polos da função de transferência em malha aberta. Ok? Bom, vamos lembrar da álgebra de números complexos na forma polar e pensar nos ângulos. Ao fazer isso, veja, eu estou tentando calcular um ângulo de um denominador. Vocês se lembram disso, não? A função h e g é uma função com numerador e denominador, é uma razão. A razão de dois números, quando eu tento extrair o ângulo, isso se torna uma subtração, certo? Não? O ângulo de uma razão é o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. Concorda? E o ângulo do produto é igual à soma dos ângulos. Então, eu posso escrever o ângulo de G de S e H de S, aqui embaixo, como sendo a soma dos ângulos do numerador, e cada ângulo é o ângulo de S menos Z1, S menos Z2 e assim por diante, menos a soma dos ângulos do denominador. E aí eu estou falando dos ângulos de S menos polo 1, mais S menos polo 2 e assim por diante, dependendo de quantos zeros e polos a função tiver. Concordam? Então, vou trocar esse cálculo de ângulo por uma soma de cálculos de diversos ângulos. Uma soma, exatamente. Agora, vamos olhar com calma, com cuidado para o que é, por exemplo, S menos 1. S menos 1 é o ângulo do vetor S menos Z1. E Z1 é um zero. E S é o ponto em que eu estou tentando descobrir. Então, S é um ponto qualquer. Né? Se ele for um polo, então ele vai ter certas características. Esse ângulo vai ter que, no final das contas, somar 180. Ou múltiplo de 180. Mas se não, isso não vai acontecer. Não vai somar 180. Tudo bem? Então, esse ângulo S menos Z1 é o ângulo do vetor que liga Z1 a S. Certo? Porque o vetor que liga Z1 a S é o vetor S menos Z1. Tudo bem? Então, este vetor, por exemplo, está representado aqui na figura abaixo. Então, se eu tenho um certo zero ali em Z1, esse número complexo S menos Z1 pode ser representado por esse vetor aqui, que liga Z1 até S. Tudo bem? Eu estou no plano, não é? Muito bem. Esse ângulo, portanto, o ângulo H de S, G de S, olhando para a expressão aqui de cima, nada mais vai ser do que a soma dos ângulos desses vetores mostrados aqui na figura. Está vendo? Porque eu tenho a soma dos ângulos dos zeros menos a soma dos ângulos dos polos. Né? E todos esses ângulos são os ângulos que ligam o polo até o S. Tudo bem? Então, um jeito de entender o LGR tem a ver com o vetor que liga cada zero ou cada polo em malha aberta, mais a realimentação, né? Multiplicado pela realimentação, até um ponto S qualquer. Tudo bem? Bom, vamos resumir o que a gente já sabe até aqui. Dados os polos e zeros da função de transferência G de S H de S, sendo G de S a função de transferência em malha aberta menos o ganho, e H de S a função de transferência da realimentação, um ponto no plano S vai ser polo da função de transferência em malha fechada e, portanto, vai pertencer ao lugar geométrico das raízes se os ângulos dos zeros somados menos os ângulos dos polos somados vão totalizar uma função desse tipo. 2n mais 1 vezes 180 graus. Tudo bem?
Então vamos voltar para esta equação aqui. Ó. A gente já fez o que a gente podia considerar sobre os ângulos. Agora vamos pensar um pouco sobre o módulo. O módulo de uma função desse tipo, que é um produto de polinômios dividido por um outro produto de polinômios, na hora de extrair o módulo, eu posso extrair o módulo de cada um, tudo bem? Ao fazer isso, eu posso então escrever o numerador como uma produtória de módulos, como um produto de diversos módulos. Escrever o denominador também como uma produtória de módulos. Como K é o inverso do módulo, então basta inverter essa produtória e eu tenho que o K pode ser calculado como a produtória, né? O produto de vários polinômios. Então, a produtória dos vetores que ligam o ponto, os zeros até o ponto, e a produtória dos vetores que ligam os polos até o ponto. Como ele é o inverso, essa razão, esses polos estavam aqui embaixo e subiram, e esses zeros estavam aqui em cima desceram. Então, o numerador é a produtória dos módulos dos vetores que ligam o polo ao ponto. E o numerador é a produtória dos vetores que ligam os zeros ao ponto. Tudo bem? Então vamos resumir a parte do módulo. Então, para o módulo, o ganho K em um ponto que pertence ao LGR, e para saber se ele pertence ao LGR, o mais importante é o ângulo. Mas uma vez sabendo que um ponto pertence ao LGR, para saber qual é o K que faz com que aquele ponto esteja naquele lugar do LGR, eu preciso simplesmente pegar os modos desses vetores, ou seja, as normas, os comprimentos desses vetores. Fazer um produto dos vetores que ligam os polos ao ponto e dividir pela produtória dos vetores que ligam os zeros ao ponto. Tudo bem? Ó. Produtória que liga dos vetores que ligam o polo ao ponto e a produtória dos vetores que ligam o zero ao ponto. Ok? Isso tudo é para a gente entender como esse LGR liga, como esse LGR, a partir da função de transferência em malha aberta, eu vou traçar ele. Certo? Porque o que a gente fez naquele exemplo inicial, para entender, a gente partiu da função de transferência em malha fechada. Aqui não. Aqui eu estou numa equação muito mais simples, que é a função de transferência em malha aberta. E estou fazendo deduções acerca do que eu preciso encontrar nessa função de transferência em malha aberta para tirar informações sobre o lugar geométrico das raízes. Então, toda essa dedução que a gente fez até aqui, ela vai se resumir nesse quadro em vermelho aqui. Ó. Dados que eu conheço os polos e zeros dessa função de transferência, g de s, h de s, e eu sou capaz de descobrir se um ponto S estará no LGR. E com que K ele estará? Bom, ele vai estar no LGR se os ângulos dos zeros menos os ângulos dos polos traçados até o ponto S, ou seja, o vetor que liga cada um deles até o ponto S, totalizarem 2K mais 1 vezes 180. Um múltiplo de 180 graus. Se essa soma dos zeros menos o dos polos totalizar isso, então aquele ponto S pertence ao LGR. Ok? Uma vez sabendo que o ponto S pertence ao LGR, o que eu faço? Pego esses ângulos, pego a norma desses ângulos, multiplico a norma dos polos e divido pela norma dos zeros. E essa razão vai me dar o K. O K que eu preciso colocar lá para que a função se comporte desse jeito. Tudo bem? Confuso ou simples? Então lembre-se que eu estou pensando em vetores que ligam os polos e os zeros da malha aberta até um certo ponto. E a partir disso, eu tento encontrar informações sobre o LGR. Bom, eu admito que esse conceito não é simples. Então, como a gente ainda não pode ir para um exemplo de vamos construir o LGR, porque a gente ainda tem que caminhar muito até chegar lá,
O que a gente vai fazer é resolver um pequeno exemplo só para entender o que está fazendo, de modo numérico, para não ficar só na dedução puramente algébrica. Ok? Vamos ver se esse exemplo deixa um pouco mais claro do que estamos falando aqui. Então, vamos iniciar com um sistema de realimentação unitária, cuja função de transferência em malha aberta vai ser assim. Tudo bem? Então veja, o H de S é 1 e, portanto, o H de S G de S já está escrito aqui. É K vezes S mais 2 dividido por S ao quadrado mais 4S mais 13. Tudo bem? O que a gente pede nesse exemplo? Para calcular o ângulo de G de S no ponto menos 3 mais J0, um ponto no eixo real. E para calcular isso, determinando a soma algébrica dos ângulos dos vetores traçados a partir dos zeros e dos polos, até o ponto dado. Então esse ponto aqui, ó, é o S que a gente ficava falando lá. S menos E1, S menos E2, S menos P1, S menos P2. Esse é o S, tudo bem? Menos 3 mais 0J. Depois de fazer isso, a gente vai determinar se esse ponto está sobre o lugar de uma das raízes. Se eu conheço o ângulo, né? É só verificar se ele cumpre a regra dos 180 graus. E uma vez se ele estiver, calcular o valor de K, a partir do comprimento dos vetores. Então, como é que eu faço para saber se, dado uma certa função de transferência em malha aberta, um ponto pertence ao lugar geométrico das raízes? Um ponto é polo da função de transferência em malha fechada. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir quais são os polos e os zeros da função de transferência em malha aberta. Então, ó, um zero está aqui, ó, né? Quem zera essa função G de S? S igual a menos 2. Tudo bem? Os de baixo eu tenho que fazer por Bhaskara e encontro. Ó. Dá menos 2 menos 3J e menos 2 mais 3J. Esses são os polos, ou seja, são os zeros do denominador. Tudo bem? Bom, agora nós vamos calcular os vetores que ligam estes zeros e polos ao ponto S que a gente decidiu estudar, que o exemplo pediu. Então, vamos fazer S menos o primeiro zero. S vale menos 3 mais 0J. E o zero vale menos 2. Tudo bem? Então, menos 3 menos menos 2, menos 1. Então, menos 1 é esse vetor, S menos E1. Eu faço a mesma coisa para os polos, que são complexos. Então, eu vou ter o ponto S, que é menos 3 mais 0, menos menos 2 menos 3J. Isso vai dar, então, menos 1 mais 3J e menos 1 menos 3J. Ok? Conta, confere. Então, eu já tenho os vetores S menos Z e S menos P. Agora, o que eu preciso fazer, já que eu tenho que somar esses ângulos desses vetores, é botar isso na forma polar, né? Como é que eu vou somar ângulos se eu não souber quantos ângulos valem? Então, eu vou colocar esses vetores na forma polar. Então, o menos 1 na forma polar é 1 180 graus. Menos 1 mais 3J é raiz de 10 ângulo de 108,4. E menos 1 menos 3J é raiz de 10 ângulo de menos 108,4 graus. Tudo bem? Nada que a gente não tenha feito quando estava estudando circuitos em corrente alternada. Certo? É a mesma ideia. Bom, com isso a gente agora pode calcular então o ângulo de H de S e G de S no ponto S escolhido. Né? Eu sei que ele é a somatória dos ângulos dos vetores que ligam os zeros ao ponto menos a somatória dos vetores que ligam o polo ao ponto. Então, o que isso vai acontecer? Vai ser essa somatória dos zeros, que é um ponto só, o ângulo de 180, e a somatória dos ângulos dos polos, 108 e menos 108, com um sinalzinho de menos que veio daqui. Ó. Tudo bem? Esses dois ângulos se anulam. Ó. Só sobra o ângulo do zero, que vale 180 graus. Que coisa, não? Bom, como o ângulo somou 180, ou um múltiplo de 180, o ponto, menos 3 mais 0J, está no LZE, LGR daquela função de transferência em malha aberta. Certo? Ele é polo da função de transferência em malha fechada. Ele vai ser polo para que valor de K? Bom,
É isso que pede o item C. Se ele for polo, quanto que vale o valor de K? Então a gente já viu que o que eu preciso fazer agora é uma produtória de módulos. Então eu pego o módulo do primeiro polo, multiplico pelo módulo do segundo polo, só tem 2. E aí divido pelo produto dos polos, produto dos zeros. Então o módulo era 1, então dá raiz de 10 vezes raiz de 10 dividido por 1, e o K é 10. Ou seja, quando K for 10, naquele nosso sistema de controle, o polo da função de transferência em malha fechada vai ser menos 3 mais J0. Tudo bem? Se eu for lá e sintonizar o meu controlador proporcional para K igual a 10, o sistema inteiro vai ter um polo em menos 3 mais J0. Ok? Muito bem. Então, a gente fez este exemplo e entendeu essa parte dos ângulos, dos modos, para entender sobre que condições um ponto S vai pertencer ao lugar geométrico das raízes. Agora o que a gente vai começar a atacar é como esboçar esse lugar geométrico das raízes, como fazer isso generalizadamente. O que eu não posso é pegar ponto a ponto e fazer esse teste, certo? Isso é o que a gente faria se tivesse um computador na mão. Então eu pego um computador na mão e vou varrendo os valores de S. Vou somando, fazendo um grid de valores de S e posso usar essa técnica que a gente usou no exemplo. Mas para esboçar não vou fazer isso, eu vou usar coisa mais poderosa. Bom, uma vez que o esboço tenha sido obtido, é sempre possível representar com exatidão apenas os pontos que são de interesse para um problema particular. Mas isso, alguma coisa a gente vai ver hoje e algumas coisas na sequência do curso, tudo bem? Na hora de refinar o LGR. O que a gente vai ver agora é que existem 5 regras que nos permitem fazer um esboço razoável do LGR. Essas 5 regras tratam do número de ramos que o LGR vai ter, do tipo de simetria que ele possui, de quando ele vai ter um pedaço dele no eixo real, de onde ele começa e onde ele termina, e o que acontece quando ele vai para o infinito, porque de vez em quando o LGR vai para o infinito. Isso não significa que o sistema vai para o infinito, o LGR vai para o infinito. Eu tenho polos tendendo ao infinito na função de transferência em malha fechada. Tudo bem? O que nós vamos fazer durante um bom tempo agora nessa aula é argumentar e demonstrar sobre quais são essas 5 regras. Entender uma por uma, esmiuçar e tentar demonstrar elas. Esse parte da aula ela é consideravelmente maçante, devo admitir. Mas apesar de ser, é um caminho muito importante. Porque à medida que a gente vai deduzindo e demonstrando cada uma dessas regras, a gente vai ampliando muito o nosso entendimento de como o lugar geométrico das raízes funciona. Porque ele só tem força quando a gente entende ele exatamente. Tudo bem? Ainda assim, se você tiver com interesse de fazer um esboço de uma função de transferência agora, você não precisa ir para as demonstrações toda vez que você assistir essa aula. Então o que você precisa é pular direto para a transparência 66. Muito bem. Regra 1. A primeira regra diz a respeito do número de ramos que o LGR vai ter. Então, ramo é o nome que é dado para cada um dos caminhos percorridos por cada um dos polos em malha fechada no plano complexo à medida que o K vai variando. Então, o número de ramos no lugar geométrico das raízes é igual ao número de polos em malha fechada, ok? Então, se o meu sistema de malha fechada tiver 3 polos, eu vou ter 3 ramos. Isso vai ser importante na hora de interpretar o lugar geométrico das raízes. Quando eu tiver ele pronto aqui e olhar para ele e falar, o meu sistema tem 3 polos, 4 polos, 5 polos, assim por diante. Porque eu vou enxergar o número de ramos ali claramente. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo, né? Veja, no nosso exemplo a gente tem uma função de transferência de segunda ordem, de malha aberta, 1 sobre S ao quadrado mais 2S menos 1.
sobre um ganho K. A gente já viu como calcular e a função de transferência em malha fechada vai ficar assim, certo? K dividido por S ao quadrado mais 2S menos 1 mais K. Então, esse é um sistema que tem dois polos, tudo bem? Por quê? Porque o polinômio da função de transferência em malha fechada, o polinômio do denominador dessa função, é de segunda ordem, ok? Portanto, o LGR vai ter dois ramos. Ó, a gente ainda não viu como fazer esse gráfico, eu só estou usando para mostrar. Esse é o LGR daquela função. Note que então eu tenho dois ramos, um ramo verde e um ramo azul. Tudo bem? A gente já viu isso aqui, né? É o exemplo que a gente usou para entender o que era um LGR. Tem dois ramos porque tem dois polos. Tudo bem? Muito bom. Agora, aqui vem uma regra que vai ajudar bastante a gente a entender sobre como o LGR é. A regra 2 fala sobre simetria. Que tipo de simetria ele tem? E ainda bem ele tem simetria. Ele podia não ter simetria nenhuma, ia ser tudo muito mais complicado. Mas ele tem uma simetria muito grande. Tem uma simetria do tipo espelho. Então, o LGR ele indica o valor dos polos da função de transferência em malha fechada. Polos são raízes de um polinômio. Tudo bem? A gente sabe que as raízes de um polinômio ou são reais ou são complexos conjugados. Concorda? Eu não posso ter uma raiz de um polinômio que é um número complexo. Ele sempre vem em pares. Não é isso? Então, esse simples fato, veja como isso é interessante. Esse simples fato de que um polo é a raiz de um polinômio da função de transferência em malha fechada, ele nos diz que o lugar geométrico das raízes é simétrico em relação ao eixo real. Ou seja, é um espelho. A parte de cima do eixo real é igual à parte de baixo do eixo real. Então aqui, ó, tem dois exemplos de LGRs relativamente complicados, certo? Note que eu estou falando sobre simetria em relação ao eixo real. Este pedaço aqui é um espelho deste pedaço. Tudo bem? É como se eu tivesse colocado um espelho bem sobre o eixo real aqui. Eu não preciso traçar o LGR nos dois lados. Se eu traçar o LGR para este semiplano, esse semiplano aqui já está feito. Eu sei que ele é um espelho. Tudo bem? Note esse outro exemplo, em que a função de transferência de malha aberta já é complicadíssima. Né? Ela tem um polinômio de segundo grau em cima e de quarto grau embaixo. O LGR dela, é claro que não é fácil de construir, mas uma coisa eu sei. Se eu conhecer a parte de cima dele, ele tem simetria sobre o eixo real e, portanto, eu já posso desenhar de graça a parte de baixo. Eu só preciso traçar metade do lugar geométrico das raízes, por consequência. Tudo bem? Ótimo. Já vimos duas regras. Agora vamos para a terceira. Essa vai dar um pouquinho mais de trabalho. A gente quer construir uma regra, porque a gente vai ver que é relativamente possível descobrir quando o lugar geométrico das raízes existe e passa pelo eixo real. O eixo real significa essa linha aqui, ó. Essa linha em que a parte imaginária é igual a zero. Tudo bem? Porque o valor real pode ser qualquer um, mas a parte imaginária é igual a zero. Quando o LGR estará aqui? Ok? Vamos tentar fazer isso a partir de um exemplo relativamente genérico para entender o conceito. Então, vamos considerar que eu tenho uma certa função de transferência que tem três polos e um zero. Função de transferência de malha aberta. Então, os polos e zeros dessa função de transferência em malha aberta serão esses aqui. Ok? Tem um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui e um polo aqui. Tudo bem? Ótimo. Eu quero saber se o S, que está aqui sobre o eixo real, pode pertencer ao LGR ou não. O que eu preciso fazer? Lembrar da regra dos ângulos, certo? Esse S, o ângulo que ele tem quando traçado o vetor do polo
3 até ele, vai ser um vetor de ângulo zero, certo ou não? Por quê? Porque o ponto P3 está à esquerda do ponto. E, portanto, quando eu ligo ele ao ponto, eu tenho um vetor que está alinhado ao eixo real. Portanto, tem ângulo zero. Tudo bem? Ora, se esse ponto S estivesse desse lado aqui, este vetor, por outro lado, teria ângulo de 180 graus. Concorda? Então, essa análise nos diz que, considerando polos e zeros no eixo real, o vetor que leva um polo real a um ponto S, isso também vale para um zero, somente vai ter ângulo de 180 se o ponto estiver à esquerda do polo, certo ou não? Então, o ponto tem que estar aqui, ó, por exemplo, para que este vetor que liga o polo ao ponto tenha ângulo de 180. Se tiver como está na figura, não, o ângulo vai ser zero, certo? Então, nesse caso, sim, veja, aqui o polo está à direita do ponto, certo? E o ponto está à esquerda do polo. Então, quando os pontos estão à esquerda do polo no eixo real, então esse ângulo dá 180 graus, o ângulo do vetor S menos P3, e portanto esse S a princípio pode pertencer ao LGR. Eu já tenho um dos vetores que somam, já é um ângulo de 180. Tudo bem? Lembre-se que mais 180 ou menos 180 tanto faz. Agora vamos pensar nos polos de zeros complexos. Então lembre-se que esses caras sempre vêm em pares conjugados. Essa regra vai ajudar a gente de novo, né? É uma propriedade desse tipo de raiz. Como sempre vem em pares, então eu sempre vou ter este e o par dele aqui, ó. Lembre-se, o LGR é simétrico em relação ao plano, ao eixo real. Então, uma vez tendo esses dois pontos aqui, quando eu traçar esses dois vetores, o vetor do P1 e o vetor do P2, os ângulos que eles vão ter vão ser complementares e vão se cancelar, sempre, certo? O ângulo que esse vetor aponta vai ser sempre igual a menos o ângulo que esse vetor aponta. É mais ou menos o que aconteceu lá no nosso exemplo, né? Eu tinha um de 180 graus e depois tinha um 108 e menos 108. Isso vai acontecer sempre quando eu tiver um ponto no eixo real. Aquele caso era um ponto no eixo real, lembra? Menos 3 mais J0. Então, para pontos que estão no eixo real do LGR, os polos e zeros complexos não contribuem para a somatória dos ângulos, porque eles são simétricos. Tudo bem? Então, os polos e zeros eles não vão interferir, como eu já falei, justamente por causa disso. Se o P1 é o complexo conjugado do P2, então os seus ângulos vão ser iguais a 1 e o outro com sinal de menos. Na hora que eu somar, eles vão sempre se cancelar, sempre. Desde que o meu S esteja sobre o eixo real. Lembra? Eu estou tentando descobrir a regra sobre quando o LGR pode existir no eixo real. Então a gente já sabe que os polos e zeros complexos não interferem em nada. A gente sabe também que se o ponto estiver à direita do polo, não tem como, porque cada um vai ter sempre um ângulo zero. Então, por exemplo, esse ponto S aqui, ó, do jeito que ele está traçado aqui, esses dois não contribuem. E o vetor P3 e o vetor do Z1, os dois vão ter ângulo zero. Então, isso tudo vai dar zero, não vai dar 180 nunca. E o S não pode estar no LGR. Ok? Então, para concluir essa regra, o que a gente descobriu é que, para que existam pontos no eixo real, somente polos à direita do ponto contribuem para o ângulo. Concordam?
E, portanto, o LGR só pode existir à esquerda desses pontos. Como que isso é escrito, então? Que no eixo real, um ponto só vai pertencer ao LGR à esquerda de um número ímpar de polos e zeros finitos em malha aberta. E esse sempre no eixo real. Então, por exemplo, se eu tiver uma função de transferência que não tem polos e zeros no eixo real, o LGR nunca estará no eixo real. Se eu tiver dois polos no eixo real, eu vou ter um pequeno trecho ali. Ó, aqui tem dois exemplos para tentar demonstrar isso, tá vendo? Ó? O LGR, nesse caso, existe sobre o eixo real. Todo esse trecho ele está no eixo real. Só que aqui não, tá vendo? Então, à direita do polo, o LGR não existe, ou do zero. Uma vez que existe um zero no eixo real, então ele começa e vai até encontrar um polo ou um zero no eixo real. Como aqui não tem mais nenhum, ele vai até o infinito, certo? Tudo bem? Nesse caso, por exemplo, ó, eu tenho um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui, um polo aqui, um zero aqui, um zero aqui, e nenhum está no eixo real. Se ninguém está no eixo real, o LGR nunca está no eixo real. Certo? Tudo bem? Maravilha, já conseguimos atingir 3 regras. Vamos para a quarta. A quarta regra diz sobre onde o LGR começa e termina. Então, eu já sei que o LGR da parte de cima do eixo é igual à da parte de baixo. Já sei também que o LGR sobre o eixo real só existe à esquerda de um número ímpar de polos e zeros reais. Agora eu quero saber onde o LGR começa e onde ele termina. Isso vai ajudar muito no esboço, né? Bom, para fazer isso a gente precisa calcular os polos em malha fechada e aí descobrir quais são os limites, certo? Por quê? O início do LGR é para quando K tende a zero, é quando K é zero. E o fim do LGR é para quando K tende a infinito. Então eu quero saber o que acontece com a função de transferência em malha fechada nesses casos. Então eu vou partir da função de transferência em malha fechada e vou tentar descobrir o que acontece com os polos e zeros, quer dizer, com os polos dela, para quando o K tende a zero e tende a infinito. E relacionar isso com os polos e zeros, aí sim, da função de transferência em malha aberta. Muito bem. Agora, para isso, a gente vai ter que lembrar de novo daquela forma de escrever, que é um produto de polinômios. E esses polinômios podem ser fatorados em zeros e polos. Só que nesse caso eu vou ter que quebrar e distinguir quais são os zeros e polos da função de transferência em malha aberta e da função de transferência da realimentação. Tudo bem? Então eu vou escrever o g de s, que é a função de transferência em malha aberta da planta, como s menos zg1. Esse g vai me ajudar a lembrar que eu estou tratando de um zero do g, tá ok? Isso, é claro, S menos EG1 vezes S menos EG2 vezes S menos EG3 e assim por diante. Eu só não coloquei tudo aqui porque senão as equações ficam muito grandes. E aqui embaixo também, S menos PG1, S menos PG2 e assim por diante. E a mesma coisa para o H de S usando o índice H para os polos e zeros, tá bom? Eu vou usar essa notação, imaginando que eu já quebrei todo mundo já fatorei em polos e zeros, e vou reescrever essa função de transferência em malha fechada genérica, usando agora, explodindo, né, o G de S e o H de S dessa forma, tá bom? Então vou substituir esses dois e vou encontrar a função de transferência em malha fechada desse jeito, ok? Aqui é um produto, certo? Então o produto de todos os produtos do H e todos os produtos do G. Bom, o que eu preciso fazer? A partir desse cara aqui, que estava na transparência passada, eu vou extrair o mínimo, vou simplificar, né? Então eu vou
multiplicar em cima e embaixo pelo denominador desse aqui. Certo? Isso vai fazer com que corte esse pedaço. Aqui vai aparecer o denominador. E como o SPG1 é comum, ele corta. E o SPH1 não, ele aparece aqui em cima. Tudo bem? Então o que eu tenho aqui é uma função de transferência, que é a função de transferência em malha fechada. Ela pode ser escrita como K vezes S menos os zeros de G vezes S menos os polos de H, dividido por S menos os polos de H vezes S menos os polos de G, mais K vezes S menos os zeros de H vezes S menos os zeros de G. Tudo bem? Com essa função, eu vou fazer os limites agora, certo? Essa função é adequada para a gente poder extrair os limites. Então, eu quero saber os pontos de início. Para saber os pontos de início é o que acontece com essa função para quando k tende a zero. Ora, quando k tende a zero, este numerador aqui, que é um número que não depende de k, mais um número que depende de k, quando k tende a zero, este segundo número aqui vai ficando desprezível, concordam ou não? E, portanto, ele vai para zero. A ele para zero, a minha função de transferência fechada, o limite dela vai tender para uma coisa um pouco mais simples aqui, ó, que é esses produtório em cima e essa produtória embaixo. Como eu estou interessado nos polos, eu só vou olhar para baixo. Eu quero saber os polos da função de transferência em malha fechada. Esse aqui é o T de S. Então, eu vou olhar para cá. Para quando k tende a zero, os polos da função de transferência em malha fechada vão ser os polos da função de transferência em malha aberta G de S e H de S. Certo? É a combinação dos polos do G com o H. Concorda ou não? Ou seja, para quando k tende a zero, o T de S tende a essa função. E os polos de T de S tendem aos polos de H de S e G de S. Olha que coisa interessante. Isso implica que... isso é muito bonito. Que o LGR se inicia nos polos da função de transferência em malha aberta. Então, eu voltei para a função de transferência em malha fechada só para encontrar uma regra que liga os polos da função de transferência em malha aberta ao início do LGR. Então, eu sei que, uma vez que eu consiga desenhar os polos da função de transferência em malha aberta, eu consigo saber onde o LGR se inicia. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para o término e entender o K infinito. Certo? A gente parte de novo já da função que tem os zeros e polos de todo mundo explicitamente. Calcula essa função para o limite em que k tende a infinito. Ora, bolas. Olhando para esse denominador aqui, de novo eu tenho uma soma, só que agora o k está aqui, né? Está ficando um valor grande, quem vai ficar desprezível é esse primeiro termo, certo? Que o k vai crescendo, então isso aqui vai ficando cada vez maior do que esse. O segundo termo vai ficando cada vez maior que o primeiro. É esse que cancela, é esse que é desprezível dessa vez. Só vai sobrar esse termo aqui que depende dos zeros. Olha que lindo. Então, com isso, a função de transferência em malha fechada, para quando k tende a infinito, tende para cá. E é claro que eu posso cancelar os k's, e essa função de transferência vai tender para esse valor aqui. Ó. E os polos da função de transferência são quem? Os zeros. Os zeros de H e os zeros de G. Então, a função de transferência em malha fechada, para quando k tende a infinito, vai ter os seus polos iguais aos zeros da função de transferência em malha aberta. E, consequentemente, o LGR termina nos zeros. Olha que lindo. Então, os pontos de término, para descobrir, a gente tendeu o k para infinito, encontrou qual é a tendência da função de transferência em malha fechada e identificou que os polos dela se tornam os zeros da função de transferência em malha aberta, mas só para quando o k tende a infinito. E com isso a gente sabe que o LGR termina
nos zeros. Que incrível, não? Vamos resumir esses dois limites numa regra só? Ó, o LGR começa nos polos de G de S H de S e termina nos zeros de G de S H de S. Bom, vai ter mais coisa escrita aqui nessa definição, né? Ele está considerando tudo, polos finitos e infinitos, ok? A gente já vai ver o que isso é mais para frente. Vamos ver um exemplo. Então vamos pegar um exemplo em que eu tenho uma função de transferência que tem dois zeros e dois polos. Função de transferência da planta. De novo, a representação é unitária. Então, os polos e zeros de H de S e G de S estão aqui. Ó. O polo é menos 1, menos 2, o zero é menos 3 e menos 4. Tudo bem? Então, eu já sei aonde começa o LGR. Aqui. E onde ele termina? Aqui. Cada polo vai gerar um ramo que termina num zero. Cada polo vai gerar um ramo que termina num zero. Acabou. Certo? Como eu tenho uma quantidade igual de zeros e polos, cada ramo que começa num polo termina num zero. Só de olhar para cá, então eu já sei quantos polos tem a função de transferência em malha fechada. 2, porque o LGR só tem 2 ramos. Certo? Olha como é que fica o LGR aqui, ó, que lindo. Então, ele começa aqui, caminha para cá, ó. É como se eles colidissem, né? Eles chegam nesse ponto, splitam. Um segue o caminho para cima, encontra de novo o eixo real e caminha na direção dos zeros. Olha como esse LGR mostra para a gente as outras regras. Note, o LGR é simétrico em relação ao eixo real. Então, a parte de cima é igual a de baixo. A parte de cima é igual a parte de baixo. Só há segmentos no eixo real à esquerda de número ímpar de polos e zeros. Ó. Então, eu tinha 0 polos, então não existe. Eu tenho 1. É um número ímpar? É. Então, eu tenho LGR. Pum, 2. É um número ímpar agora? Não, é par. Então, não tenho LGR. Encontro um outro aqui. Ó. Agora são 3. É um número ímpar, então existe LGR. Encontro mais um. 4. Agora é um número par. Não existe mais LGR no eixo real. Ok? Bonito, né? Tá funcionando. Tá funcionando. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. Neste exemplo, eu tenho um número quebrado. Eu não tenho a mesma quantidade de polos e zeros. São 2 polos e somente um zero. Aqui está o diagrama para a gente poder observar como isso acontece. Ok? Bom, nesse caso, então, o LGR vai se iniciar sobre esses 2 polos e vai terminar sobre esse zero. E aonde o outro ramo termina? Ele inicia... Eu tenho 2 ramos que se iniciam nos 2 polos, um termina num zero, termina onde? No infinito. Vai terminar num zero infinito. Tudo bem? Como é que fica isso no LGR? Um dos zeros está no infinito. Então, um ponto do LGR termina aqui, num zero finito, e o outro vai para o infinito. Tá vendo? Eu tenho um ramo que caminha para o infinito e não para de caminhar para o infinito. Ok? Mas é isso. Então, ele sempre vai começar nos polos e sempre vai terminar nos zeros da malha aberta. Nem que seja num polo ou num zero infinito. Polos zeros infinitos, né? Esse conceito parece complicado. A primeira coisa que a gente deve saber é que toda função de transferência tem um número igual de polos e zeros, desde que eu inclua os infinitos. Então, a função de transferência tem polos e zeros infinitos escondidos ali quando a gente olha para a equação dela, tá bom? A gente usou esse conceito e vai usar mais um pouco. Então, vamos discutir ele agora. O que é um zero infinito? Ó, uma função que tem um zero infinito, por exemplo, é essa daqui, ó, g de s que é igual a 1 sobre s. Então, esse g de s que é igual a 1 sobre s é uma função de transferência que tem um polo finito em zero. Certo? Quando s é igual a zero, a função de transferência vai para o infinito. Então, tem um polo em s igual a zero.
Aparentemente ela não tem nenhum zero, mas ela tem um zero infinito. Bom, é só olhar. O que acontece com a função para quando S tende para infinito? 1 sobre S tende a zero. Então, que ponto faz essa função ir para zero? O infinito. Percebe? É isso. A ideia de um zero infinito é essa. É saber que para quando S tende a infinito, a função vai para zero. Tudo bem? E um polo no infinito? Bom, um polo é aquilo que leva a função para infinito, certo? Então vamos pensar essa função aqui, ó, g de S igual a S. Ela aparentemente só tem um zero. Então ela tem um polo no infinito. Por quê? Que valor de S faz com que essa função vá para infinito? Bom, infinito. Então o limite de S tendendo a infinito, para quando S tende a infinito, né? O limite de S para quando S tende a infinito é infinito. Então o infinito é um polo. Para quando o S vai para infinito, a função tende para infinito. O infinito é um polo, é aquilo que faz a função ir para infinito. Certo? Esse, diga-se de passagem, deve ser um limite mais simples de calculado, certo? Então note que isso não é um conceito complicado. Um zero e um polo no infinito é algo relativamente simples de observar. E vai acontecer sempre que eu tiver um número não igual de polos e zeros finitos. Então, a gente viu um exemplo muito simples, né? Vamos pegar um exemplo um pouquinho mais complicado. Ó. Se a função de transferência for 1 sobre S vezes S mais 1 vezes S mais 2, essa é uma função que tem 3 polos finitos. 0, menos 1 e menos 2. E, portanto, ela tem que ter 3 polos infinitos, porque ela não tem nenhum polo finito. Não é? Ela tem? Então, vamos ver. O que acontece no limite em que S tende a infinito? Olha, o S mais 1 vai dar S, e o S mais 2 vai dar S também. Então, no limite, essa função dá S vezes S vezes S. Portanto, ela tem 3 polos, tem 3 zeros infinitos. Tem 3 polos finitos e tem 3 zeros infinitos. Ela tem 3 opções. Ou esse S vai para infinito para a função da zero, ou esse S vai para infinito para a função da zero, ou ainda esse S vai para infinito para a função da zero. São 3. Tudo bem? Então, o mais importante é, não se preocupe. Não há com o que se preocupar com essa história de zeros e polos infinitos. Isso só significa que o LGR, de vez em quando, vai estourar para o infinito. Porque ele vai buscar esses zeros, ou ele vai estar chegando do infinito. Porque ele vai estar chegando de um polo no infinito. Tudo bem? Essa ideia de zeros e polos infinitos nos leva à quinta e última regra da aula de hoje, que é o comportamento do LGR no infinito. O que é isso? É quando o LGR vai ou chega do infinito. Certo? Então, para entender o comportamento do LGR no infinito, o que a gente precisa entender é aonde estão esses polos e zeros. A gente sabe que eles estão no infinito, né? Óbvio. Mas como eles vão para lá? Qual o caminho que eles usam para ir para o infinito? Essa é a regra que, por causa da extensão e porque a gente, das outras 4 regras, já pegou bastante feeling sobre como funciona o LGR, que a decisão foi não demonstrar aqui, tá bom? O que a gente tem que lembrar é quantas vezes o LGR vai ou chega do infinito. A gente vai chamar isso de assíntotas. Essas assíntotas são iguais ao desbalanceamento entre polos e zeros, certo? Então, a equação é essa. O número de assíntotas, e eu vou usar a notação de hashtag como número aqui. Então, o número de assíntotas é igual ao número de polos finitos menos o número de zeros finitos. Tudo bem? E uma assíntota negativa ainda é uma assíntota. Então, isso pode ser negativo sem problemas. Tá bom? Bom, então, vamos enunciar a quinta regra. Ela diz o seguinte, ó, que o lugar geométrico das raízes tende a retas assintóticas quando ele vai para infinito. Veja aí, aqui tem informação. Isso significa que quando o LGR vai ou chega do infinito, ele faz isso tendendo a uma reta. Ele não faz isso oscilando, não faz isso rodopiando, não faz isso fazendo mais nada. Ele faz isso sempre tendendo para uma reta. Tudo bem? Isso é uma informação muito importante. E já que é uma reta, eu posso tentar calcular essas retas. Eu preciso de 2 números só para definir uma reta, certo?
No caso, elas vão ser definidas como a sua interseção com o eixo real e o ângulo que ela faz em relação ao eixo real também. A interseção, ela é calculada, então, isso não está demonstrado aqui, ela é calculada como a somatória do valor dos polos finitos menos a somatória do valor dos polos finitos, dividido pelo número deles, número de polos menos o número de zeros, tá bom? Então eu somo os valores e divido pelas quantidades. E o ângulo, que talvez seja a informação mais interessante, é dado por essa equação aqui, ó, 2n mais 1π dividido pelo número de polos finitos menos o número de zeros finitos. Esse n, ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, até infinito. Porque chega uma hora que os ângulos vão se repetindo, né? Eu vou, por exemplo, encontrar um ângulo de 0, depois 360, depois 720 e assim por diante. Tá bom? Bom, então a gente caminhou todo este caminho para entender melhor como funciona o LGR, mas no fim das contas, a gente conseguiu 5 regras. Então, caso você tenha pulado essa demonstração toda, numa segunda vez que você for ver essa aula, por exemplo, vamos retomar essas 5 regras, porque essas demonstrações foram relativamente longas, né? Bom, então, quais são elas? A primeira trata do número de ramos, que o número de ramos é igual ao número de polos em malha fechada. A segunda é uma regra muito poderosa, é a de simetria. O LGR é simétrico em relação ao eixo real, só preciso conhecer metade dele. A terceira fala sobre os eixos, o LGR no eixo real, que é bastante fácil de conseguir onde ele está no eixo real. Ele só existe à esquerda de um número ímpar de polos finitos ou infinitos sobre o eixo real. Polos em malha aberta. A regra 4 diz que o lugar geométrico das raízes se inicia nos polos finitos e infinitos de G de S, H de S e termina nos zeros, finitos e infinitos. Então, toda vez que tiver um polo, ele começa. Toda vez que tiver um zero, ele termina. Mesmo que eu não tenha um polo e um zero correspondente. Tá bom? E caso ele estoure no infinito, ele vai estourar usando a regra 5, tendendo a uma reta, cuja interseção com o eixo real é calculado por essa fórmula, e cujo ângulo é calculado por essa fórmula aqui. Lembrando que essa fórmula está em radianos, tá bom? Isso é muito importante. Ok? Muito bem. Então vamos resolver um exemplo. O nosso exemplo vai ser uma função de transferência em malha aberta da planta de ordem 4. Só para a gente sentir a capacidade que a gente ganha usando um LGR. O K é o ganho. Então, o meu sistema vai ter realimentação unitária e vai ser dado por esse produto aqui, o G de S, H de S, ok? Porque o H é 1. Tudo bem? Olhando para essa função, quais são os polos e zeros em malha aberta? Eu só tenho um zero finito, menos 3. E polos finitos? Um polo em 0, um polo em menos 1, um polo em menos 2 e um polo em menos 4. Tudo bem? Muito bem. Se eu tenho 4 polos finitos e um zero finito, eu tenho 3 zeros infinitos. 3 assíntotas. Próximo passo é fazer o diagrama de polos e zeros em malha aberta. Então está aqui, ó. Cada polo é representado no plano complexo como um X. E cada zero é representado no plano complexo como uma bolinha. Ok? Note que o nosso exemplo tem uma particularidade. Todos os zeros e polos estão no eixo real. A gente vai ver que isso não é verdade para o LGR. Bom, a gente já sabe que o LGR vai se iniciar nesses 4 polos e vai terminar em um zero. Então, como eu já falei, nós teremos 3 assíntotas. O próximo passo é, por simplicidade, é encontrar aonde está o LGR no eixo real. Tudo bem? Então, ele sempre está à esquerda de um número ímpar, é uma regra engraçada, né? De polos e zeros finitos, que estão sobre o eixo real.
Então eu tenho que vir aqui, neste diagrama de polos e zeros, encontrar que zeros e polos estão no eixo real e à esquerda do número ímpar estará o LGR. Então para isso é mais fácil enumerar, né? Então vamos enumerar os polos e zeros que estão no eixo real. No nosso exemplo, todos. Então eu vou chamar você de 1, 2, 3, 4 e 5. Enumerei todos? Ótimo. O LGR só vai estar à esquerda deles. Aonde eu tenho todo esse pedaço aqui, ó, não tem nenhum polo. O número à esquerda de polos é 0. Então não tem LGR aqui. Aqui é um número ímpar, então talvez tenha. Aqui eu estou à esquerda de 2 polos, número par, não vai ter LGR. Aqui terá. E aqui não. E aqui sim. Certo? Simples assim. Olha lá. Uma parte do LGR já está traçada. Ó. A parte que ele está no eixo real já está feita. Então o LGR vai existir entre esse polo 1 e o 2 aqui, entre o polo 3 e o 0, e entre esse polo que eu chamei de 5 aqui. Tá bom? Ok? Note que para a esquerda do polo 5 não tem mais nada. Então eu já encontrei uma assíntota aqui. Ó. Isso aqui vai até infinito. A primeira assíntota já está feita. Está aqui. Ó. Isso aqui é uma assíntota. Né? Se eu for fazer esse gráfico menos 6, menos 10, menos 30, ele vai sempre para lá. Certo? A outra coisa que eu posso observar aqui é que esse ramo já está completo. O polo de início é esse aqui e o zero de fim é ali. Esse polo tem um zero para chamar de seu ali. Ó. Então, ali o ramo começou e terminou. Aqui, à esquerda desse 5, o ramo começa aqui e termina no infinito, eu já sei. E esses dois aqui? É nesses dois que vai estourar o LGR para algum outro lugar. Certo ou não? Ora, olhando bem para eles, eu percebo que tem dois inícios e não tem fim. Então, eles vão ter que terminar no infinito. Então, supondo que um termine assim, para cima, eu já sei para onde o outro vai terminar, para baixo. Isso é certeza. Porque o LGR é simétrico em relação ao eixo. Então, eu sei que os dois não podem estourar para cima ou estourar para baixo. Ok? O que me falta descobrir é aonde a assíntota encontra o eixo e qual é o ângulo dela. Concordo? Então é isso que está descrito aqui. Ó. A gente sabe que o ramo do meio, que se inicia em menos 2 e termina no 0 em menos 3, está completo. Que o ramo à esquerda do polo menos 4 é uma assíntota. E com isso que a gente já pode deduzir que o LGR vai sair do eixo real entre o 0 e menos 1, porque ele tem que estourar no infinito aqui. Ó. Desse lado ele tem que ir para o infinito, não tem jeito. Tá bom? Então vamos calcular essas assíntotas. Então a fórmula é essa. Ó. Eu somo o valor dos polos. Então um polo vale 0, outro vale menos 2, menos 1 e menos 4. Somo tudo isso aqui. Menos. Somo todos os zeros, que só tenho menos 3. E divido pela quantidade de polos finitos, 4, menos os zeros finitos, menos 1. Então essa conta vai dar menos 4 terços. Olha que continha simples. Isso já diz o ponto de intersecção da reta assintótica com o eixo real. Impressionante, não? Bom, e o ângulo? O ângulo em radianos vai ser 2n mais 1π, dividido pelo número de polos menos o número de zeros finitos. Essa conta eu já fiz, vale 3. Então eu vou ter 2n mais 1 vezes π dividido por 3. Ok? Muito bom. Agora o que me resta é substituindo n por 0, por 1, por 2. Então para quando n vale 0, essa conta vai dar 2 vezes 0 mais 1, aqui em cima. Né? E 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Então dá π dividido por 3, que é 60 graus. Para quando n é igual a 1, essa conta dá 3π sobre 3. Né? 2 vezes 1 mais 1 dá 3. 3π sobre 3. Dividido por 3 dá π, que é 180. Olha a assíntota aqui, ó, que a gente já conhecia. Certo? A assíntota de 180 graus a gente já sabia. É aquela que fica à esquerda do LGR. Para n igual a 2, essa vai dar 2 vezes 2 mais 1. Vai dar 5π sobre 3. 5π sobre 3 é 300 graus, que é igual a menos 60. Isso também a gente, de algum modo, já sabia.
Porque a gente sabe que o LGR é simétrico em relação ao eixo real. Então, se uma assíntota tem ângulo de menos 60, a outra tinha que ter ângulo de mais 60 e assim por diante. Não tem jeito, certo? Agora, traçando as assíntotas em azul, está aqui o meu esboço completo do LGR. Tudo bem? Eu não tracei em azul a assíntota de n igual a 1 porque ela já está pertencente ao LGR, eu não quero trocar. Tá bom? É isso. Ó. O LGR ele tem que sair do eixo real entre 0 e menos 1. E eu já sei que agora ele sai tendendo para essas assíntotas. Certo? Com ângulos que vai se aproximando de uma reta que tem ângulo de 60 e menos 60. Então, em algum ponto aqui que eu não sei qual é, ele pega, estoura e segue. Certo? E, simetricamente, ele tem que fazer isso no outro lado do LGR. Ok? E vai tendendo para lá. Então, nota que em algum ponto com o valor de K, ele vai cruzar o eixo 0 e, portanto, ele vai se tornar instável. Certo? A parte real dele vai passar a ser positiva. Aqui está o LGR completo para comparar, só para a gente ver como foi o poder da nossa capacidade de esboço. Nada mal, né, gente? Ó, todo esse pedaço no eixo real ficou pronto e as assíntotas estão lá. Né? Ele pega a partir desse ponto, estoura e tende para os dois lados. Certo? Então o esboço vai dar para a gente um conhecimento bem razoável do LGR. Não é? Como a gente previu, ó, chega um ponto em que um certo valor de K, eu não tenho como saber pelo esboço, mas eu sei que existe, então eu já sei que eu não posso subir o valor de K do meu ganho até infinito, porque se eu for subindo muito o valor de K, em algum momento vai acontecer isso aqui, ó, sistema instável. Para encerrar, tem aqui o código MATLAB que resolve esse exemplo que a gente fez, ok? Então está aqui a função de transferência. Nesse caso eu decidi escrevê-la como um número simbólico e depois converter para a função de transferência. Fica mais fácil. E aí o comando que eu escolhi para fazer o lugar de das raízes é o rloxplot. Todo esse pedaço aqui, ó, esse monte de comandos, é só para trocar o valor do título e dos eixos, que pode ser interessante. E tem um pzplot aqui também, para quem quiser começar só com o diagrama de polos e zeros e depois esboçar o LGR. Ok? Bom, agora o que nos resta é resolver alguns exercícios, certo ou não? Então, dados os sistemas em malha aberta, pede-se para esboçar o LGR desses sistemas. Essas são as plantas em malha aberta e considere sempre realimentação unitária, ou seja, e negativa, né? Ou seja, o G de S e H de S é igual ao G de S. Então são 5 casos, ok? Vocês praticarem bastante, em que o esboço é bem interessante, bem ilustrativo de se ser feito. Como na aula anterior, eu decidi colocar a resposta para cada um deles. Mas eu vou colocar a resposta passo a passo. Então, aqui está o LGR de cada um deles, certo ou não? Ó, polos, ponto de início, zeros, ponto de fim, ok? Do item B, do item C, do item D e do item E, ok? É isso, senhores. Espero que tenham entendido bastante dessa aula, que ela tenha contribuído para a formação de vocês. Até mais e bons estudos!